Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Neste mês de maio chega a terceira edição do seminário Cidade Bem Tratada. O evento é promovido pela Câmara Municipal e pela Associação Toda a Vida para discutir um dos grandes desafios dos centros urbanos da contemporaneidade, que são os resíduos, a gestão sustentável dos resíduos. Para debater esse tema, o programa de hoje recebe o ex-vereador, advogado, consultor ambiental Beto Mech. Temos aqui também a Nancy Giugno, que é engenheira civil, também consultora ambiental, ambos fazem parte da Associação Toda a Vida. Estamos também com o Procurador de Justiça, Carlos Roberto Paganella, também coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, e ainda André Caruso, que é o nosso diretor do DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Eu começo justamente com o Beto Mech, que à época da primeira edição do seminário Cidade Bem Tratada, estava ainda na Câmara Municipal como presidente da COSMAN, Comissão de Meio Ambiente, e trouxe esse assunto para a Câmara Municipal. Beto, agora depois de 2 edições, estamos aqui quase 1 ano depois fazendo o mesmo debate. O que mudou nessa questão? Bem, muito importante essa discussão. Quero agradecer mais uma vez o convite. Prazer de estar aqui com vocês, com a TV Câmara e com os convidados da TV Câmara. Eu entendo assim, na questão ambiental, muitas coisas avançam e muitas coisas retrocedem, né, lamentavelmente. A gente está num processo muito difícil, na minha opinião, hoje no Brasil e no mundo, onde está se buscando justamente retroceder algumas coisas que estão se tentando avançar. Quando eu digo isso, não só na questão de resíduos sólidos, né, na questão geral. O Código Florestal é o melhor exemplo disso, né, um retrocesso que nós jamais iríamos imaginar que poderia ocorrer no país, porque nós estávamos num processo de procurar justamente aplicar a legislação existente, adaptá-la, mas jamais mudá-la para pior. Com relação aos resíduos, é um pouco parecido, sim. Se nós formos olhar, esta casa, por exemplo, tem um protagonismo extraordinário. Em 1989, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e não o Executivo na época, propôs o Código Municipal de Limpeza Urbana, que foi aprovado pela Casa. O Executivo vetou o projeto de lei e esta Casa derrubou o projeto de lei e o Código Municipal de Limpeza Urbana vige até hoje, sendo atual até hoje. Acaba de ser atualizado. Sim, mas eu digo, houve uma atualização em cima de algo que é ainda atual, né? Em 93, nós tivemos, e a Nancy participou desse processo também, eu estava na Assembleia Legislativa como assessorando a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, nós aprovamos a lei que institui a gestão dos resíduos sólidos no estado do Rio Grande do Sul, que já na época previa, assim como o Código Municipal de Limpeza Urbana, não a opção, mas a obrigatoriedade da coleta seletiva. A coleta seletiva não é uma opção do cidadão, é uma obrigação do cidadão. E esta lei estadual previa, então, para os demais municípios do estado, já implantado em Porto Alegre, a obrigatoriedade da coleta seletiva. Eu pergunto, quais municípios do estado do Rio Grande do Sul oferecem coleta seletiva de resíduos sólidos? A lei é de 93. Depois nós tivemos o Código Estadual do Meio Ambiente, em 2000, que dialoga muito com a lei de 93 estadual, que prevê já, de forma muito clara, mas não com este nome, a logística reversa, ou seja, o responsável pelo ciclo de vida de uma embalagem, de um produto, de um computador, de uma filmadora, é de quem gerou, de quem produziu. Enquanto ele não reciclar, não der uma vida nova para esse produto, ou seja, não é colocar lá no aterro sanitário, mas não der uma outra vida, né, transformar isso em um novo produto, a sua responsabilidade não cessa. Avançamos um pouco, sim. O que eu disse que nós não avançamos? Não avançamos com relação à coleta seletiva no Rio Grande do Sul de uma forma geral, ao contrário de Porto Alegre, que oferece coleta seletiva em 100% da cidade até 2 vezes por semana. Mas nós não conseguimos avançar como deveríamos avançar, porque a sociedade ofereceu os instrumentos para o poder público e para as empresas.
Mas essa mesma sociedade muitas vezes não separa o seu resíduo em casa, continua colocando o lixo no chão. Nós vemos muito pouca educação ambiental, muito pouco, quase nada de educação ambiental por parte do poder público, estou falando aqui de uma forma geral, que é um instrumento fundamental para isso. Com relação à logística reversa, nós vemos, por exemplo, aqui com relação à construção civil, nós não estamos exigindo o beneficiamento dos resíduos como exige a lei. Até vai ser um tema do seminário. Nós vamos apresentar o case do Beira-Rio. O Beira-Rio está beneficiando os resíduos gerados por exigência da FIFA, mas não do órgão ambiental. Então nós queremos provocar, porque nós queremos mostrar que, acima de tudo, a gestão de resíduos sólidos é fundamental para o meio ambiente, para a saúde pública, mas tem um retorno econômico, principalmente a longo prazo, imprescindível. E só termino a minha primeira parte só para dar um dado. As pesquisas mostram, né, que o Brasil perde mais de 8 bilhões de reais por ano por não reaproveitar os seus resíduos. Isso sem falar dos danos ambientais de saúde pública. A dengue surgiu em virtude dos entulhos, acúmulo de água em entulhos. Só que daí nós vemos todo um trabalho com relação às consequências da dengue, mas não um trabalho com relação à prevenção à dengue, que passa pela boa gestão dos resíduos sólidos. Claro, de uma forma global, é um tema que permeia todas as ocasiões da vida comum, e muitas vezes a população não se dá conta disso. Agora, como o Beto Meix falava, Porto Alegre sempre teve um protagonismo nessa questão ambiental, e recentemente, com o lançamento do Plano Municipal Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos, se adequa mais à Lei Federal de 2010, que é o novo Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Carus, como tu avalias a implantação agora desse plano municipal? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, também cumprimento os convidados. Porto Alegre tem um tema que merece ser destacado, né? Diferente de outras capitais ou metrópoles brasileiras, o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, que foi concluído em novembro de 2013, ele foi construído pelos servidores do quadro técnico do departamento. Não acorremos a consultorias externas ou especializadas para isso. Isso é positivo porque há um acúmulo de trabalho, de experiência ao longo do tempo desses técnicos, e ao mesmo tempo também um conhecimento dos mesmos sobre a realidade, não só da prestação de serviço, mas da necessidade de se afirmar, a partir das metas que são estabelecidas pelo plano, uma gestão sustentável, responsável dos resíduos. Hoje nós temos uma média diária que é coletada em Porto Alegre de 2.200 toneladas. Dessa média diária de 2.200, nós temos 600 toneladas desse montante que são resultado da limpeza que é feita dos focos irregulares de resíduos, né? Pessoas endereços públicos ou privados que acabam servindo como foram consagrados, infelizmente, e que o DMLU muitas vezes acaba tendo que ir 5 ou 6 vezes nesse mesmo local fazer a limpeza. Mas enfim, voltando à questão do plano, o plano ele tem uma relevância, primeiro porque ele não só cumpre a exigência da 12.305, a Lei Federal de 2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como também ele traça uma série de diretrizes e metas que não se aplicam só à gestão atual da Prefeitura, através do DMLU, mas também às gestões posteriores, para que nós possamos ter uma continuidade, e aí também se respeita um princípio da administração pública, que é o princípio da continuidade, na aplicação de políticas públicas que resultem naquilo que o Beto colocou na sua fala. Nós temos hoje uma sazonalidade muito grande no que diz respeito às políticas ambientais, né? E muitas vezes a compreensão de que os órgãos ambientais se limitaram à sua função licenciadora. E quando que, na verdade, muito poucas vezes se oferecem meios alternativos ou políticas que efetivem, né, o reaproveitamento, por exemplo, no que tange aos resíduos. Para dar um exemplo atual que nós aplicamos, né, à frente do DMLU e com o objetivo de otimizar e qualificar a triagem dos resíduos e ampliar o percentual de reaproveitamento efetivo daquilo que a coleta seletiva produz.
nós tínhamos ao longo do tempo, e temos, né, até hoje, 18 unidades de triagem conveniadas com o DMLU. Elas recebiam um valor linear, né, de R$ 2.500, era o valor que se remuneravam esses convênios até o final de 2013. Fruto de uma discussão que o próprio Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, as associações de recicladores que fazem a direção dessas unidades de triagem, nós chegamos à conclusão que deveríamos mudar o padrão de remuneração desses convênios a partir de um planejamento e cumprimento de metas. Nós temos hoje cerca de 800 a 1.000 famílias que vivem não mais como fonte suplementar, mas como fonte única ou principal dessa reciclagem, afora aqueles que atuam na clandestinidade, que nós não respondemos. Tá? Então hoje, o padrão que remunera os convênios com os galpões de reciclagem, ele obedece a metas e a um planejamento. Não sendo cumpridas essas metas, eles podem não receber o valor que imaginam, que esperam. Então hoje as unidades de triagem podem receber de 3 a 8 mil reais, diferente do valor linear de 2.500 que era antes. O que isso representa? Nós em pouco tempo vamos ter um resultado maior de reaproveitamento efetivo da matéria-prima que é direcionada pela coleta seletiva. Isso é um avanço fundamental para Porto Alegre. Porto Alegre teve o seu pioneirismo, foi uma das primeiras capitais brasileiras a implantar o sistema da coleta seletiva. Hoje nós temos ela atendendo integralmente a cidade, 2 vezes por semana. Temos no centro histórico já 3 vezes por semana, porque com o advento da coleta automatizada, a geração tanto dos estabelecimentos comerciais como dos condomínios e das residências do resíduo reciclável aumentou. E nós já estamos abrindo agora, em maio, o novo processo licitatório da coleta seletiva, contemplando o 3º dia naqueles outros bairros que já são atendidos pela coleta automatizada e nos que virão, que serão também atendidos com a nova licitação. Então, há um avanço. Nós temos hoje em Porto Alegre, dos 7 dias na semana, 6 que não se tem coleta regular, né, tanto a seletiva, domiciliar ou automatizada. E acredito que seja necessário sim investir-se em educação socioambiental. Essa é uma necessidade. Nós temos hoje programas que eles não são continuados, não obedecem a um planejamento, porque esbarram muitas vezes na falta de recurso e se atende pontualmente uma entidade, uma escola, uma comunidade, não se tem uma continuidade disso. É isso que falta. E um dispositivo do novo Código de Limpeza Urbana, que foi atualizado frente à antiga Lei 234 de 90, que pode significar um avanço, que é 20% daquilo que for arrecadado com as penalidades impostas serem investidos em projetos de educação socioambiental. Isso é uma obrigação legal e nós imaginamos que vai produzir resultados satisfatórios. Claro, com certeza a gente volta a falar de educação ambiental, que é uma questão muito importante, mas agora falamos aqui de Política Nacional de Resíduos Sólidos, Plano Municipal, uma trajetória de leis municipais em Porto Alegre que dão conta desse tema. Procurador Paganella, há instrumentos jurídicos suficientes hoje para regular e fomentar o cuidado da sociedade com a questão dos resíduos sólidos? Cumprimento a todos, agradeço também o convite da TV Câmara. Essa Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, ela é uma lei multidisciplinar, ela contém regras de direito do consumidor, de direito administrativo, ela é predominantemente de direito ambiental, mas ela contém regras de direito privado e de direito público, inclusive. E ela é uma lei muito bem trabalhada, cada vez que a gente passa os olhos na sua leitura, nós descobrimos direitos, obrigações e nexos que ela trata de integrar e tornar a obrigação legal. Como, por exemplo, a lei estabelece que, além dela estabelecer uma política nacional, ela estabelece que os estados têm os seus planos, né, e as suas políticas estaduais também, e os municípios também. Ela estabelece que os municípios, na coleta dos resíduos urbanos, têm o seu sistema de limpeza pública, né, e das questões de varrição das vias públicas também integram o conceito de resíduos urbanos. Ela conceitua cada espécie de resíduos, ela classifica cada espécie de resíduos, perigosos e não perigosos, e resíduos especiais. E ela tem, sabiamente, a virtude de trazer o setor privado, que até hoje
nunca foi convocado, né, dentro do princípio poluidor-pagador, ou seja, aquele que gera é responsável. Ele deve internalizar os custos da sua geração de resíduos, né? Então, o gerador de resíduos, no setor privado, passa a ter responsabilidade e ela é compartilhada e cooperativada com o poder público. Procurador, o senhor considera a inclusão da iniciativa privada como uma das principais inovações da Política Nacional de Resíduos Sólidos? É uma providência que a lei tomou cuidado de estabelecer, incluindo obrigações legais do setor privado e atendendo a um princípio constitucional, que é o princípio do poluidor-pagador ou do usuário-pagador, ou seja, aquele que, para produzir o seu produto, para incluir um produto na cadeia produtiva de consumo até o descarte final, os lucros que ele obtém, ele deve incluir dentro desse proveito também os custos sociais da reciclagem, os custos sociais do recolhimento do produto descartado, né? Então, antes o setor privado produzia um produto para o consumo, esse produto vai para o lixo, vai para os arroios, vai para os lixões clandestinos e a empresa produtora, o fabricante ou o distribuidor não tinha uma responsabilidade quanto a esse produto. Hoje, tomando o exemplo das lâmpadas fluorescentes, hoje os importadores de lâmpadas fluorescentes, dessas lâmpadas compactas, ele tem essa responsabilidade, embora ainda não tenha sido firmado um acordo setorial em Brasília com o Ministério do Meio Ambiente para que eles estabeleçam qual seja a sua política de logística reversa. Mas a virtude da lei, então, é essa. Ela estabelece quais são as obrigações do poder público, estabelece que é obrigatória a instituir um sistema de coleta seletivo, não é opcional ao município, isso é obrigatório. Estabelece de que forma os catadores e cooperativas e associações de materiais reutilizáveis e recicláveis vão se incluir nessa política municipal de resíduos sólidos, né? E também estabelece que as empresas que gerem pela quantidade, pela qualidade, pelo tipo de resíduos, que implique em uma necessidade dela fazer um plano de gerenciamento, por exemplo, um grande supermercado, uma cadeia de lojas de construção civil, por exemplo, que gerem na venda das suas mercadorias ou prestadores de serviço um grande número, uma grande quantidade, uma quantidade representativa de resíduos que determine a necessidade de que ela faça um plano de gerenciamento. Construção civil, ela deve fazer um plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil. E a mesma coisa os outros setores, né? Esses planos de gerenciamento, eles se integram ao plano municipal de gestão integrada. Então, o papel do município, do poder público, é saber o que cada um produz, de resíduos, de lixo, né? Fazer um diagnóstico disso e estabelecer a ele, aqui precisa, ali não precisa, ali o município pode contornar ou pode administrar, mas desses resíduos, então, pela sua quantidade, tipo de produto ou qualidade, ou tipo, ou perigosidade, né? Eles têm que fazer os seus planos de gerenciamento. Os planos de gerenciamento são atribuições e ônus exclusivos do setor privado. Se o município assumir essa parte, ele deve ser ressarcido. E aqueles produtos considerados pela lei como perigosos, que são numerados, são taxativos, por exemplo, pilhas, baterias, lâmpada fluorescente, embalagem de óleos lubrificantes, agrotóxicos, vidro, metais, né, plástico embalagens em geral, que agora há uma discussão sobre as embalagens em geral. Esses setores, então, eles devem apresentar propostas ao Ministério do Meio Ambiente para eles dizerem como vão recolher, vão reciclar, vão reutilizar ou vão reinserir esses produtos na cadeia produtiva novamente. Então, isso chama atenção para o empresário, para o setor privado, para a iniciativa privada, que na escolha do produto, na escolha da embalagem, nos componentes que vão integrar desde o projeto de colocação de um produto para consumo geral, ele vai procurar não trazer custos para ele próprio. Então ele vai procurar utilizar a ação de materiais que sejam recicláveis, reutilizáveis, reempregáveis, né? E que não vão, por consequência, engrossar aí as montanhas de aterros. E até mesmo diminuir o volume de embalagens. Diminuir o volume de embalagem, porque se ela pudesse... Dou um exemplo, vamos dizer que um fabricante de refrigerante possa ter a opção entre usar o vidro e usar o plástico. E que isso não significa um custo representativo para ele. Então, a lei induz que ele vá utilizar
o vidro, a garrafa de cerveja, a garrafa de refrigerante, que possa ser devolvida e trocada por outra nova, e ele reutiliza aquela embalagem. A gente com certeza volta a falar da adaptação da sociedade a essas novas regras, mas para a gente terminar esse primeiro bloco, ainda com a questão do plano municipal e da adaptação, principalmente do poder público, das prefeituras, a Nancy, a engenheira civil, a consultora ambiental, já prestou consultoria para algumas prefeituras também na construção desse plano. Qual é a principal dificuldade, ou o principal desafio que as cidades têm enfrentado no sentido de abarcar essa questão que é tão ampla, como a gente tem visto até esse momento, mas que envolve também vários setores da administração pública? Primeiro, eu gostaria de também agradecer o convite para tratar de um tema que é do nosso dia a dia, né? A questão é que, assim, todos nós geramos resíduos. E muitas vezes não se dá conta de que individualmente, coletivamente, há essa geração de resíduos. Com relação às prefeituras municipais, é um serviço urbano, assim como a iluminação pública, o transporte, a educação, a coleta de resíduos. Inicialmente era visto como isso, tirar o resíduo, inicialmente domiciliar e comercial, aquele da área urbana, coletar e dar um destino. Não havia uma preocupação fundamental do destino. A questão era tirar das cidades o resíduo. Os municípios, que é um serviço municipal pela Constituição, né, é de competência do município, entendia esse município, esse serviço, como de menos importância, e essa é a verdade. Não estamos falando aqui do caso de pioneirismo, mas a questão de resíduos começa assim, que era chamado de lixo, e hoje nós não chamamos de lixo. Acho que isso é uma coisa importante que o cidadão tem que entender. Lixo é aquilo que não tem mais utilização. Por que se passou a chamar resíduos? Porque nós temos uma quantidade enorme de produtos reaproveitáveis, recicláveis, reutilizáveis, que não são lixo. Se torna lixo quando a gente faz a grande mistura. Então, a maioria dos municípios não tem a coleta seletiva, ou seja, transforma resíduos em lixo, porque na medida que se mistura, né, a origem, inicialmente, qual foi o olhar? Foi lá para a questão dos lixões. Eram coletados os resíduos e dispostos inadequadamente, né? Tapados ou não, proliferação de insetos, de ratos, enfim. Teve um programa, uma época de criança no lixo nunca mais, e aí surgiram a questão toda da catação em cima da massa de lixo, da contaminação dos recursos hídricos. Talvez tenha sido o ponto inicial para chamar para a questão do resíduos, foi o destino final. Inicialmente, sob o ponto de vista de abordagem, a questão era eliminar os lixões, transformá-los em aterros sanitários. A política nacional, como a gente tem visto aqui, ela é muito mais abrangente, porque ela vê a totalidade, ela vê a questão desde a geração, e aí entra o que já foi colocado aqui, né, a responsabilidade do gerador, a questão da educação ambiental, e por isso eu entendo que assim, é importantíssimo, por exemplo, esse seminário da Cidade Bem Tratada, de ser um evento com inscrições gratuitas. Porque nós todos, a população em geral, enquanto ela não se der conta que a destinação, a coleta, a separação e a redução de resíduos faz parte da questão ambiental e é um serviço de saneamento, porque saneamento não é apenas abastecimento de água, tratamento de esgotos e drenagem, é resíduos. E o resíduo, e como é que o município se vê isso? Ainda concluindo a questão do município. O município tem que dar conta da limpeza das vias, da drenagem, quando chove entope tudo, grande parte é devido ao resíduo lançado na rua. A falta do conceito de cidadania, eu não quero resíduo na minha casa, mas eu posso jogar na rua, eu posso jogar no valão, eu posso jogar, né? A gente, inclusive, muitas vezes vê num ponto de ônibus, terminou, todo mundo desce, e eu já tive presenciei isso, a pessoa responsável pela limpeza do ônibus recolhe e atira pela janela. Então, assim, para os municípios é um desafio, e os municípios estão com grandes desafios, porque eles têm que fazer
o Plano Municipal de limpeza, de gestão integrada, o Plano Municipal de saneamento, o Plano de saúde, o Plano ambiental, o plano... E os municípios, muitos não têm essa capacidade, nem financeira e muito menos técnica. E aí eu acho que entram as outras instâncias governamentais, né? O Estado e a União apoiando, não só com linhas de financiamento, né? Mas com capacitação, com educação ambiental, enfim, é um conjunto... Promover essa transversalidade necessária para o tema. Sem a transversalidade, nós arrumamos uma ponta e deixamos outra a desejar. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo, a gente continua falando sobre gestão de resíduos sólidos, antecipando também o seminário Cidade Bem Tratada, que vai ser sediado em maio aqui na Câmara Municipal. A gente já volta. Prática e barata, a sacola plástica já é um item bem conhecido dos brasileiros. Mas por trás da comodidade se esconde um dos principais inimigos do meio ambiente. Derivada do petróleo, a sacola pode levar até 400 anos para se decompor. Entre os perigos do descarte incorreto estão a poluição das cidades, a ingestão do material por animais e a elevação do efeito estufa. Dados da Associação Brasileira de Supermercados revelam que no país se consome 41 milhões de sacolas plásticas por dia, 15 bilhões ao ano. Para tentar reduzir esses índices, alguns municípios já criaram legislações específicas sobre o tema. Porto Alegre adota desde 2011 uma lei que obriga os supermercados a utilizarem sacolas confeccionadas com materiais renováveis, como polímeros termoplásticos ou biodegradáveis. Quem descumprir a norma está sujeito a multa, mas você também pode contribuir com a causa. Evite o uso de sacolas plásticas convencionais. Quando for ao supermercado, leve uma ecobag, produzida com plástico durável, de lona ou de palha de milho. Pequenos objetos podem ser transportados nos bolsos e até mesmo nas mãos. Se a quantidade de compras for grande, solicite caixas de papelão. Quando o assunto for sacolas plásticas, vale seguir estas dicas. Recuse sempre que puder, reduza ao máximo seu consumo e reutilize quando necessário. Lembre-se, juntos podemos ajudar o meio ambiente. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432 mil exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Porto Alegre em Debate está de volta. Hoje antecipamos algumas questões que serão tratadas na terceira edição do seminário Cidade Bem Tratada, um seminário sobre uma das questões mais importantes, um dos principais desafios dos centros urbanos, que é a gestão sustentável dos resíduos. Bom, nós terminamos o primeiro bloco aqui com os nossos 4 convidados de competência técnica já muito avalizada. Terminamos falando da necessidade de transversalidade para esse tema, inclusive dentro do próprio poder público. Beto Meixo, já passaste como vereador pela Câmara Municipal, como técnico, consultor ambiental, continua promovendo essas iniciativas.
Qual a tua avaliação no sentido da inclusão da sociedade nessa discussão? Porque no primeiro bloco falamos também dessa inovação, de trazer a iniciativa privada em suas obrigações para a discussão do tema. Agora, a sociedade me parece que ainda está um pouco a par do que, talvez, da urgência do tema. Perfeito. E fui secretário do Meio Ambiente também. Também, exatamente. Nós temos uma resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente de 2006 que prevê o seguinte, porque daí é uma mistura da iniciativa privada com a sociedade, que diz o seguinte: quem vende produtos perigosos ou tóxicos, medicamentos, lâmpada fluorescente, pilhas, enfim, quem vende tem que receber. Então, se eu comprei uma lâmpada fluorescente numa loja, eu posso, não é obrigação, na época, a resolução não era obrigação ainda do consumidor, mas eu posso devolver para qualquer loja que vende lâmpada fluorescente, não precisa ser aquela necessariamente. Por isso que começaram a surgir aqueles pontos de recebimento de coleta de resíduos nos grandes supermercados, nas grandes redes, no primeiro momento. Isso funcionou e parece que está funcionando bem ainda até hoje. Talvez tenha que haver uma divulgação maior. Nós fizemos também muita campanha educativa interna nessas lojas ou nesses supermercados, muito, muito forte para o consumidor. Porque o consumidor realmente ele está alheio, ele acorda de manhã, enfim, se a gente não fizer campanhas permanentes, pagas pelo poder público e pelas empresas, isso se dá, e eu acredito muito sim no poder do licenciamento ambiental, porque a licença ambiental ela não é apenas um instrumento, ela só funciona quando ela dialoga com os demais instrumentos. Eu posso exigir na licença ambiental educação ambiental. Então, eu estou licenciando um posto de gasolina, nós fazíamos isso. A licença ambiental passava por várias equipes, e dentre elas a equipe de educação ambiental. Então o posto de gasolina tinha que fazer um trabalho de educação ambiental lá para o seu consumidor. A licença ambiental não é o único, mas é um instrumento que ativa os demais instrumentos. Nas gráficas, outro exemplo, que tinha uma geração de resíduos impressionante em Porto Alegre, e nós conseguimos equacionar muito isso com esse trabalho através da licença ambiental, tendo como uma nova condicionante a educação ambiental para os fornecedores e para os consumidores. Então aí tu consegue mesclar o papel do poder público, que é quem exige previamente e depois fiscaliza, e que deve também estimular e incentivar tributariamente, por exemplo, até isentando produtos reciclados. A gente não tem ainda nenhuma definição municipal, inclusive, de isenção de impostos nesse sentido, né? Não, há não no sentido dos resíduos, mas há o IPTU verde, né? Isso não deixa de ser, pode ser chamado de um benefício fiscal, né, para as propriedades que... Sim, mas não é para resíduo, eu entendo que não é para resíduo, é isso que eu coloquei. Aqui seria mais... Para resíduo não existe. Para resíduo mas aí que tá, eu acho que aqui seria... E a lei manda, a lei determina não é porque o Caruso está aqui, mas aí seria mais um tributo de ICMS e de IPI. Porque aí é na geração do resíduo. É mais já de uma alçada que não é local. Não é tão local. Que não nesse caso, no caso da tributação, né? O que o município pode e deve fazer, porque é o seguinte, aqui que a gente já, com certeza o telespectador já entendeu aqui. O que antes era uma responsabilidade exclusiva do município, passa a ser de todos. Então tem município, e a maioria dos municípios estão querendo adiar, inclusive, a aplicação da Política Nacional de Resíduos, porque achando que isso é um ônus para o município. Não, é a primeira vez que nós temos uma oportunidade de distribuir responsabilidades. Compartilhar responsabilidades. A lei fala em compartilhamento de responsabilidades. Que é um dos instrumentos. Então, aquela lâmpada fluorescente que antes estava na rua e era uma responsabilidade do município, passa a ser do gerador. Está lá a marca do gerador, bom, ele vai ser responsabilizado. Ele que vai ter que reciclar, ele vai ser multado, porque ele não poderia deixar. Veja que interessante. Mas não foi a empresa que botou a lâmpada. Bom, a responsabilidade pelo ciclo é dela. Porque é muito fácil tu querer algo, fazendo uma comparação assim um pouco, há uma resistência muito grande em São Paulo, em virtude de pagar mais a taxa de água para quem consumir mais. Não está se pagando mais para quem está consumindo na média. Bom, não existe milagre, a água está acabando lá, se eu consumir mais eu vou ter que pagar proporcionalmente mais do que eu pagava antes. Não existe mágica para isso, existe uma corresponsabilidade aí que tem que ser muito bem trabalhada.
Então eu vejo assim, a participação da sociedade, ela vai funcionar provocada pelo poder público e pela iniciativa privada. Mas querendo ou não, e a sociedade ofereceu isso, a Constituição Federal ofereceu isso, é o poder público que tem que articular isso. E os instrumentos já existem. O que está faltando, na minha opinião, é o poder público, em muitos casos, é colocar em prática esses instrumentos. Pois é, que é justamente um dos temas que vai ser tratado no seminário Cidade Bem Tratada. O seminário vai justamente trabalhar todos os instrumentos previstos na Política Nacional de Resíduos, sem exceção. Exato. Só pra agora a gente tem, procuradora... acrescentar, eu tive um seminário agora que tratava em Novo Hamburgo, que é um exemplo de coleta seletiva e por cooperativas, né? A cooperativa que recolhe na porta de casa e ela tem o trabalho de educação. Então, lá, por exemplo, Novo Hamburgo, citar um exemplo que é case, é modelo, já ganhou prêmio. Né? O que acontece lá? Lá o município optou pela coleta por cooperativas de catadores. As cooperativas de catadores fazem um trabalho de convencimento em determinadas regiões da cidade para que o consumidor segregue em casa. Então o consumidor ele tem também a responsabilidade que o Código Municipal estabelece e que a lei estabelece. Qual é o compromisso e qual é a obrigação legal do consumidor? Segregar o lixo, fazer a separação até a entrega para a coleta pública. Ou seja, não colocar lixo perigoso, resíduo perigoso, para a coleta de resíduos urbanos. O resíduo perigoso, pilha, bateria, lâmpada fluorescente, bateria de celular, por exemplo, tem que entregar onde existirem os ecopontos fornecidos pela logística reversa. Lá em Novo Hamburgo, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente está tomando uma iniciativa muito interessante que nós vamos acabar descobrindo como é que vai se resultar isso aí, porque vai acabar indo para os tribunais, né? Se ela encontra um pneu no lixão e o pneu lá está, vou citar um exemplo que me ocorreu agora, Pirelli, tá? Fabricante de pneus. Se ela encontra uma lâmpada, Osram, ou importador, se ela conseguiu identificar quem é o importador, porque a maioria das lâmpadas fluorescentes são importadas. Eles estão emitindo um auto de infração, notificando com base na logística reversa. Perfeito. E estão notificando as empresas lá em São Paulo. Lá onde existe a sede do fabricante. Os instrumentos de fiscalização do poder público são suficientes nesse sentido? O secretário do Meio Ambiente lá me perguntou, nós estamos fazendo isso, procurador. O que eu vou dizer? Olha, o que a lei diz é que os acordos setoriais podem ser locais. Então pode a Osram vir a Novo Hamburgo e dizer, para vocês aqui em Novo Hamburgo, eu quero fazer um acordo setorial para recolhimento das lâmpadas, vou estabelecer minha logística reversa. Quando vocês me disponibilizarem uma área para que eu deposite a devolução das lâmpadas aqui nessa cidade, eu venho aqui recolher com um transportador licenciado e eu vou levar para transformação, reciclagem, tratamento, porque tem vapor de mercúrio, é altamente cancerígeno e perigoso, e destinação final, disposição final do que não pudesse ser aproveitado e destinação para reaproveitamento daquilo que pudesse ser reciclado. Alumínio, pequenos cacos de vidro, que ela é triturada, né? Então, isso é possível. Hoje, a legislação permite isso, né? E há um déficit, né, dos acordos setoriais firmados no plano federal. Mas aí que de 4 anos. E a possibilidade da firmatura disso no plano local, ela favorece muito. Perfeito. Favorece Nós não muito. podemos esperar, em Brasília está demorando demais os acordos setoriais. Que, aliás, eu sou até contra acordo setorial. Na Europa não tem acordo setorial. Na Europa tem uma legislação que diz o seguinte, tu tem metas de aumento de reciclagem. Cumpra-se. Não tem acordo setorial. Não tem acordo para cumprimento de lei. A lei se cumpre. O que tu pode colocar são metas. Então, num ano, uma embalagem plástica, por exemplo. Então, por metas de cada segmento. Sim, tu não pode, claro, exigir de uma vez por todas 100% de reciclagem. Mas esse é o acordo. O acordo trata Sim, isso. Tudo bem, mas o acordo não está avançando, enquanto que a lei já podia prever, ou o decreto regulamentador, as metas. Nós fazíamos isso, nós implantamos também, foi o primeiro município no país, Porto Alegre, 2006, a ISMAN era secretária, nós foi o primeiro município no país a exigir os planos de gerenciamento de resíduos do licenciado. Inclusive das obras do poder público, do DEMAR, etc., que são de resíduos. O que se fez aí? Justamente metas de redução de resíduo, antes da lei federal. Porque nós já tínhamos a lei estadual, já tínhamos a lei municipal. Claro que a lei federal ajuda muito, porque ela faz uma construção mais interessante. Mas tu pode trabalhar já com metas de redução de resíduos, reaproveitamento e reciclagem,
sem os acordos setoriais de Brasília, como Novo Hamburgo mesmo falou aqui, já está fazendo. Porto Alegre, o Demeliu, já tem um projeto e um sistema de recebimento, por exemplo, de eletrônicos há bastante tempo. Como é que vocês estão trabalhando com a nova política nacional? Existe alguma responsabilização, alguma questão? Ou há ainda apenas o convite para que a população se engaje e retorne os seus instrumentos? Na verdade, todo o aspecto conceitual que a política nacional traz, tanto do resíduo perigoso principalmente, que ela detalha muito isso, nós trouxemos para o conteúdo do Código Municipal de Limpeza, que foi atualizado recentemente. E, ressalte-se, foi aprovado por unanimidade na Câmara, sendo ele um projeto do Executivo. É um tema que mobilizou os vereadores, a sociedade e felizmente foi aprovado por unanimidade. E está tendo apoio, inclusive, da sociedade como um todo. A sociedade se engajou, né? Então, no que diz respeito à logística reversa, que esse é o tema, eu acho, crucial para que a gente possa consolidar a participação da sociedade e também da indústria, dos fabricantes. Um exemplo prático nosso, a questão dos pneus, né? Só em 2013, no primeiro mês de retomada da limpeza do lixo na superfície do Arroio Dilúvio, dos resíduos, nós recolhemos 725 pneus dentro do Arroio Dilúvio, na extensão da Avenida Ipiranga. E afora esses que foram coletados e descartados de maneira inadequada, há aqueles resíduos de quem comercializa pneu, de quem é usuário, do consumidor de modo geral. Nós conseguimos resolver isso através de indiretamente é um acordo setorial, porque nós tínhamos um problema com a ANIP, que é a Associação dos Importadores e dos Fabricantes, que era quase insolúvel esse problema. Até o momento que eu ainda não era o diretor da MLU, mas a gestão à época exigiu da ANIP que ela então viabilizasse uma área e um galpão que pudesse fazer o beneficiamento disso. Então isso está resolvido. Diversos municípios do interior, o doutor Paganella, inclusive, é mediador de uma situação que nós temos lá com o Alegrete, né, que estamos resolvendo, estão aproveitando também esse espaço aqui, fruto de uma solução local encontrada, né? Para dar um exemplo. E acho também uma providência que nós estamos tomando, tanto à luz da Política Nacional de Resíduos, como agora o Código Municipal, nós estamos procurando as entidades representativas dos grandes ou médios geradores. Isso é fundamental. Nós agora, no final do mês de abril, temos um ciclo que vai se encerrar de discussões com a entidade representativa de síndicos e administradores de condomínios. Para quê? Para que muitos condomínios, que muitos deles têm um condomínio em Porto Alegre, na zona norte da cidade, que tem mais de 6 mil moradores, que não tem separação na origem. Lá é tudo misturado. E o DMLU, como o Beto colocou muito bem, o poder público é quem tem que articular isso, no mínimo na orientação. Agora, quem tem que prover a segregação do resíduo na origem é o condomínio. Nós estamos agora também... E também, desculpe, eu sei que o DMLU faz isso, se persistir, multar. Não, se nós formos... Não é opção a separação. É obrigação. Se nós formos pela letra fria da lei, não havendo por parte do cidadão de uma residência individual ou de um condomínio ou até do estabelecimento, não havendo a segregação, o DMLU pode inclusive se recusar a fazer a coleta pública. Pode. A lei faculta isso e, além disso, infracionar. Então, para dar exemplos de grandes e médios geradores que nós estamos articulando, o estímulo à segregação na origem e o enquadramento deles à prestação do serviço público que garanta a coleta como o gerenciamento integrado concebe dos resíduos. Nós estamos com os condomínios, nós agora com o sindicato da hotelaria e gastronomia da mesma forma, e com as associações locais também de comércio, e o Sindilojas e o CDL têm sido parceiro, nós estamos agora já também, nós estamos inclusive adequando os roteiros do nosso serviço público para fazer com que esse lixo fique, esse resíduo, menos tempo exposto na rua, que ele não seja descartado nas regiões que são atendidas dentro do container, que deve receber só o resíduo orgânico, e para que nós possamos ter, tanto no plano estético, um resultado importante e possamos fazer valer a relevância ambiental e a compreensão de que esses resíduos são um ativo econômico e social de grande importância. Esse é o desafio. Então, eu vejo, dentro do que foi aqui colocado, há um ônus muito grande e o financiamento da promoção da limpeza pública ele é deficitário. Hoje a taxa de lixo que é cobrada junto com o IPTU
cobre 30% do que o DMLU tem de despesa. Nós executamos, o ano passado, o terceiro maior orçamento do município, o DMLU. Perdemos apenas para a educação e saúde, que tem todos os seus repasses constitucionais obrigatórios. Que é a média nacional. É isso aí, é média nacional, não média é só nacional. Porto Alegre. E isso representou o quê? 330 milhões num ano é a nossa média. Então, acredito que a participação da sociedade, a validação, né, das regras atinentes à logística reversa, o envolvimento do gerador, fazer com que ele se sinta obrigado e não apenas aquilo, vou fazer isso porque é politicamente correto ou porque, quem sabe, eu possa me qualificar numa certificação ambiental. Não. Isso é obrigação legal e nós temos, o poder público tem que cobrar. Não deixa de ser uma educação ambiental reversa, Exato. que aos poucos se encontra Exato. com a educação ambiental da base. Esse compartilhamento de responsabilidades, essa aliança, ela tem que ser afirmada, o evento vem nessa direção. É que na residência, por exemplo, particular, nos consumidores, não parece, eu já vi até colegas promotores, separar para quê? Se vai tudo misturado, vai tudo para o mesmo lugar. Não é assim, né? É importante assim que tenha do lado da pia lá um pequeno potinho para colocar, porque se tu verificar dentro de uma família, de uma residência com 4, 5 pessoas, tu vai ver que o lixo orgânico produzido num dia, ele é 1 quilo, 1,5 quilo no máximo, ele vai ser um saquinho pequeno. E o lixo seco, o lixo que é caixinha de leite, que é o Tetra Pak, garrafas PET, papelão, jornais, e vai ser a parte mais volumosa do resíduo. Então, se dentro da residência, colocando, principalmente nas datas de coleta seletiva, o consumidor fizer esse trabalho em casa, ajuda imensamente os galpões de reciclagem. Porque na outra ponta tem pessoas excluídas do sistema produtivo, totalmente sem qualquer tipo de cidadania, tentando se integrar para ter uma renda pequeníssima lá, mas fazendo um grande serviço ambiental, porque os galpões de reciclagem fazem um serviço ambiental e esse serviço ambiental deveria ser remunerado com valores mais altos, né? com, digamos, verbas que pudessem promover a cidadania e a reinserção social dessa categoria dentro da sociedade produtiva, sociedade de consumo, né? Mas, enfim, para o consumidor, se ele fizer isso, é muito importante, porque vai diminuir a quantidade de rejeito, ou seja, aquilo que não pode ser aproveitado, porque se eu misturar uma embalagem que envolve, por exemplo, um frango, uma carne, e colocar no lixo seco, ela vai atrapalhar depois lá. Então, o seco para o seco e o orgânico, que depois vai para as compostagens, para fertilizantes, né? Às vezes parece um pouco incrível que em 2014 a gente ainda fale dessas questões básicas do que é lixo orgânico, do que é lixo seco. Desculpe, é que evoluiu muito pouco. Foi nisso, evoluiu muito pouco. Eu me lembro em 90, imagina, 90, como o tempo já faz, né? A minha mãe, dona de casa, entusiasmada com a coleta seletiva de resíduos, porque ela já tinha uma experiência lá no interior com a compostagem, que faziam compostagem na zona rural, e que fazem até hoje lá em Petrópolis, que eles têm uma horta lá, aqui no bairro Petrópolis. Veja, uma pessoa que hoje tem 81 anos de idade, e eu vejo que avançou muito pouco, porque assim, não chega a 30% das pessoas que separam o lixo em Porto Alegre. Está faltando campanha educativa, explicar o porquê, ir em cima, multar o condomínio, porque assim, eu separo o lixo. Então eu estou contribuindo para gerar menos custo para o município. Claro. Quem não está separando o custo, eu estou pagando por ele também. Isso que as pessoas têm que entender. E quem não separa, cobra uma excelência superior. Claro, é a mesma coisa do lixo. Eu não boto lixo no chão, só que quem está botando lixo no chão está poluindo a minha cidade também. É que nós vivemos numa contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente alterar a cultura é uma das coisas mais difíceis, né? Então, assim, ao mesmo tempo que isso teve uma injeção de consumismo, de coisas descartáveis, de trocar, inclusive aí fazendo parte a própria indústria, que o objetivo dela é vender o produto, então produtos com menos durabilidade. Uma obsolescência programada. Uma obsolescência programada. Uma quantidade de embalagens, de repente uma bastaria, uma quantidade de embalagens que estão limpíssimas, que foi usada tinta para fazer não sei o quê. Tu abriu o pacote e botou fora. Por exemplo, compra um refrigerador, compra um fogão, né? Hoje é responsabilidade de quem entrega levar.
Antes, o que é? Tu tinha madeira, isopor, plástico, fitas isolantes, não sei o que. Abria o teu produto e aquilo ficava aquela... Não, aquilo não é lixo. Aquilo ali é matéria-prima, eu diria. Então, integra o ciclo de vida do produto. Então nós temos, assim, continuamos ainda, né? Eu acho que é por isso talvez a dificuldade, com um incentivo ao consumo, troca celular, troca isso, troca aquilo, e um pedido, uma demanda de separação, de redução. Nancy, então, assim, a gente falou aqui de financiamento dos planos municipais e tudo mais, e falamos também da necessidade de investimento em educação ambiental. Vai ser cada vez mais caro tratar dos resíduos sem educação ambiental? Sem dúvida. Sem dúvida, a educação ambiental é fundamental e o compartilhamento, eu acho essa responsabilidade compartilhada do setor produtivo, do poder público, da sociedade, sem que tudo ande junto, vai ser muito difícil. Outra questão colocada pelo diretor aqui do DMLU, não é só Porto Alegre que não paga pelas suas taxas, a maioria dos municípios, e isso é uma questão dos prefeitos municipais, eles têm o anseio de atender a sua coletividade. E a taxa de lixo fica embutida no IPTU. Isso é geral, não é um serviço, não tem sido sustentável. A política requer que ele a política exige que seja autossustentável. Para ele ser autossustentável, tem que ter todas essas medidas da coleta seletiva, da separação, da inclusão do catador. Por que a gente vê? Eles prestam, sem dúvida, um grande serviço, e talvez a gente diz, eles prestam um grande serviço ambiental, mas a origem foi uma necessidade social. Foi tirar o pão do lixo. A exclusão. Né? A exclusão. Então, assim, ainda existem comunidades carentes, nós temos aqui nas nossas ilhas, né, que vivem disso, mas estão inseridas em locais de risco ambiental. Então, deles também acaba surgindo um resíduo que nem eles sabem como lidar com isso. Então, por isso, essa inclusão é fundamental. Bom, a partir de todas essas intervenções, a gente percebe que o tema realmente é muito complexo. Há muitas variáveis inclusas nele e também muitas responsabilidades, como dissemos aqui, do poder público, do cidadão e também das empresas. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês e deixar o convite, claro, para os dias 15 e 16 de maio, seminário Cidade Bem Tratada, terceira edição do seminário, aqui na Câmara Municipal, em parceria com a Associação Toda a Vida. Claro, eu agradeço sempre a sua audiência. Você está, claro, convidado para o seminário, as inscrições são gratuitas. E você está convidado também a assistir o próximo Porto Alegre em Debate na próxima semana, com mais um assunto importante para o seu dia a dia. Até lá!